Oi, meus queridos! Satisfação estar falando com vocês, professor Michael Victor de Química, e vou estar trazendo para vocês hoje um assunto super importante para o Enem, para os principais vestibulares. É cálculo estequiométrico. Mais precisamente, uma parte que os meninos têm muita dificuldade e dúvida, que é essa parte de excesso ilimitante. Mas é tranquilo, vem cá, cola na gente, que é a aprovação. Vem aqui, ó. Hoje a gente fala um pouco sobre essa história de excesso ilimitante. A primeira coisa que eu queria pedir para vocês é que você saiba identificar quando o processo vai ter excesso limitante. E a principal dica é quando ele fornecer na questão a quantidade de 2 reagentes e pedir a quantidade de um produto. Por exemplo, nessa questão eu quero a massa desse produto, eu quero descobrir. Mas para descobrir essa massa, ele deu para você a quantidade de 2 reagentes. Aí, opa, eu não iria precisar, para encontrar essa massa, da quantidade de 2 reagentes, bastava de 1. Se ele deu a quantidade de 2 reagentes, você já vai desconfiar que um deles se encontra em excesso e o outro é o chamado limitante. Ei, Michael, mas como é que eu sei quem está em excesso? Quem é o limitante? Primeiro vamos entender o que é. O excesso é aquela substância que sempre sobra, aquela substância que sua quantidade vai estar sempre a mais do que você vai ter no processo. Então, o excesso, a sua quantidade, sempre sobra. Você tem sempre uma quantidade a mais. Já o reagente limitante, meus queridos, ele vai reagir completamente. Ele vai ser totalmente consumido. Ah, mas então ele acaba. Isso. E quando ele acaba, a reação também acaba. Ele limita a reação. Daí o seu nome, reagente limitante. Totalmente consumido. Você tem que usar, para encontrar a massa do produto, o reagente limitante. Daí, muito importante identificar quem é o excesso, quem é o limitante. Para você entender melhor, eu vou usar um pouquinho dos meus conhecimentos culinários e vou fazer aqui, ó, uma reação super conhecida, que é a produção do baião de 2, na nossa cozinha nordestina, super apreciada. Olha só o que é que a gente usa lá para o baião de 2. Para a gente entender legal o excesso limitante. Vamos supor que você vai fazer baião de 2. Então, para o baião de 2, a gente precisa, logicamente, de feijão, de arroz, né? E dá aquela enfeitada, tá? Uma verdurinha, um queijo, muito bom. Mas, basicamente, feijão e arroz para fornecer o seu baião de 2. Baião de 2. Tá aí, bacana, legal. Ei, Michael, mas o feijão e o arroz, para produzir o baião de 2, eu coloco na mesma quantidade? Não. Você concorda que no baião de 2 você tem mais arroz do que feijão? Então vamos supor que eles, para produzir o baião de 2, a gente junte os dois na seguinte forma. Vamos supor que você precisa de 500 gramas de feijão, meio quilo, para cada 1000 gramas de arroz. Então, para produzir o baião de 2, a proporção é essa. Essa proporção vai vir lá dos coeficientes, daquele número que vem na frente de cada substância. E aqui vamos supor que foi de 500 para 1000, 1 para 2. Mas lá na sua dispensa, ele quer saber a massa de baião de 2 que você consegue produzir numa grande festa, e suponha que lá na sua dispensa você tenha 30 quilogramas de feijão. E suponha que você tenha 40 quilogramas de arroz. Eu quero saber desses dois, feijão e arroz, quem é o excesso, quem é o limitante. Quem está sobrando, quem está faltando. Quem sobra é o excesso. Quem falta, meu querido, limitante. Então, vem aqui comigo. Michael, eu sei que eles reagem de 500 para 1000. Como é que eu determino o excesso e o limitante? Você faz isso, ó. Você vai pegar a quantidade de feijão que ele deu. Michael, aqui, a quantidade de feijão que ele me deu foi de 30. E agora pega a quantidade de arroz que ele deu. Ah, Michael, a quantidade de arroz que ele deu foi de 40. Depois que você fez isso, você fazer uma regrinha de 3. Na verdade, não precisa nem fazer a regrinha de 3. Você vai pegar esse valor que você tem aqui, ó,
do feijão 30 e vai multiplicar por 1.000. 30 vezes 1.000 e vai encontrar o valor aqui, ó. 30 vezes 1.000 dá 30.000. Ah, Michael, certo. E agora, o que é que eu faço? Faça a mesma coisa para o outro lado. Por exemplo, aqui, ó, eu vou pegar o arroz, 40, e vou multiplicar esse 40 por 500. Multiplica aí. 40 vezes 500. Quando você faz essa conta, 4 vezes 5 é 20, vai dar 20.000. Michael, como é que eu sei quem é o excesso, quem é o limitante? É só saber quem tem o maior valor. Entre 30.000 e 20.000, concorda que 30.000 é maior do que 20.000? Aquele que tem o maior valor, excesso. Esse cara aqui, ó, excesso. Ah, identifiquei. Então o outro só pode ser o quê? Limitante. Desse jeito você identifica o excesso e o limitante. Resumindo, quando você botar aqui os dados da questão, faz a multiplicação, 30 vezes 1.000, e faz a multiplicação do outro lado, 40 vezes 500. Quem tiver o maior valor é o excesso, quem tiver o menor valor é o limitante. Ei, e para eu encontrar a massa do baião de 2, quem é que a gente usa? O limitante. Sempre, sempre. Deu para entender? Beleza? Ficou fácil. Dá para você perceber que o arroz é o limitante por causa do seguinte, ó. Como eles reagem na proporção de 500 para 1.000, se eu tenho 40 de arroz, bastava 20 de feijão para você ter o baião de 2 lá pronto. E eu tenho 30, eu tenho 10 quilogramas a mais. 10 quilogramas a mais de feijão que vão estar em excesso. Porque para você consumir todo o arroz, que é 40, bastava metade. Não precisaria de 30. Ou seja, feijão em excesso, arroz limitante. Pegou a manha? Vamos fazer só uma questãozinha para a gente entender como é que isso é cobrado lá nas questões. Vou apagar o quadro e a gente volta já. Valeu! Ó, e gente, vamos dar uma olhada nessa questão que caiu na Federal de Minas Gerais, que é uma questão de excesso limitante, para você perceber como é que isso é cobrado. Bem, nessa questão, ele deu a massa do ferro, a massa do oxigênio, 4,8 gramas, e pediu a massa da hematita, do Fe2O3 que vai ser produzido. Toda questão que fornece para você a quantidade de 2 reagentes, você já tem que desconfiar. É uma questão de excesso limitante. Primeiro passo, descobre quem é o excesso limitante. Segundo passo, usa o limitante para encontrar a massa do produto que a questão pediu. Vem comigo. Então, primeiro passo vai ser descobrir o excesso limitante. Vamos balancear essa equação? É você igualar a quantidade, tipo de átomos que você tem antes do reagente com a quantidade, tipo de átomos que tem depois. Fazendo por tentativas, pega aquele átomo que aparece uma vez antes, uma vez depois e tem o maior índice, a maior atomicidade. Que no caso você percebe aqui que é o oxigênio, 2 e 3. O 3 do oxigênio aqui do produto eu ponho aqui na frente e o 2 do oxigênio do reagente eu ponho aqui, ó, na frente do produto. Só faço trocar. E o resto é tentativas. São 4 ferros, balanceado por tentativas. Boa, fácil. Vamos descobrir o excesso limitante, daquele jeitinho. Sempre começa colocando a proporção entre eles. Ei, Mike, qual é a proporção? De 4 para 3. Aí você escreve 4 mols de ferro estão para 3 mols de oxigênio. Agora chegou a hora de você armar. Para a gente armar, eu vou pegar esse mol e vou transformar em alguma coisa. Para saber no que você deve transformar o mol, observe o que é que ele forneceu para você. Michael, sobre o ferro ele me deu massa. Ah, então esse mol você vai transformar em massa. Para passar de mol para massa, o que é que eu uso? Massa molar, que ele tem que dar na questão. Tá aqui, ó, massa molar do ferro, 56. Mas, Michael, são 4 mols. Multiplica por 4. 4 vezes 56 gramas. Só que a massa que ele deu foi de
15. Vamos ajeitar o outro lado. Oxigênio. Michael, ele me deu de novo aqui, ó, 4,8 gramas de oxigênio é massa. Então esse mol tem que virar massa. E meus queridos, para passar de mol para massa, a gente vai usar massa molar. Qual é a massa molar do oxigênio? O O é 16, mas aqui não é O2? 2 vezes 16 dá 32. Então cada mol de O2 são 32 gramas. Então 3 mols, 3 vezes 32 gramas. Só que a massa que ele me deu foi de 4,8. Agora vamos descobrir quem é o excesso, quem é o limitante. Ei, e para eu descobrir quem é o excesso, quem é o limitante, como é que eu faço mesmo? Você vai pegar esse valor aqui, ó, e vai multiplicar. Quando você multiplica, vai ficar assim, 15 vezes 3 vezes 32. Faz a mesma coisa do outro lado. Como é que eu faço, Mike? Pega esse valor aqui, ó, e multiplica. Ei, Mike, como eu multiplico, fica o quê? Fica assim, ó. 4,8 vezes 4 vezes 56. Fazendo essas contas, vai ficar desse jeito. Aqui vai dar 1.440 e aqui vai dar 1.075,2. Ah, eu já percebo que esse valor aqui, ó, 1.440 é maior. Quem tem o maior valor? Excesso. Quem tem o menor valor? Limitante. Então, certeza, o ferro é o meu reagente em excesso. Excesso. Quem é o limitante? Oxigênio. O oxigênio vai ser o reagente limitante. Para encontrar a massa que ele quer, você vai usar o limitante. Vamos lá, vamos fazer. Encontrando a massa do Fe2O3 que a questão pediu. Usando o limitante, a proporção é de 3 mols para 2. Ah, Michael. 3 para 2. Isso. Vamos transformar aqui, ó. Eu quero a massa de Fe2O3. O que foi que ele forneceu para você sobre o oxigênio? Michael, ele me deu a massa. Então você vai transformar mol em massa. Para passar de mol para massa, você usa massa molar. O2 é 32, que são 2 oxigênios, 2 vezes 16, vai ficar 3 vezes 32 gramas. Só que qual foi a massa que ele deu? 4,8. Legal. Já ajeitei esse lado. Vamos ajeitar o outro lado. Oxigênio, aliás, Fe2O3, ele quer a massa. Então esse mol vai transformar em massa. Para passar de mol para massa, massa molar. 2 vezes a massa molar dele, que vai dar 160. Já fiz a conta, tá bom? 2 vezes 56 mais 3 vezes 16 vai dar 160 e multiplica por 2. Aí ele quer essa massa. Faz a continha e acaba a questão. Esse valor vai dar 16 gramas de Fe2O3. Quando a questão for de excesso limitante, você vai precisar fazer 2 regras de 3. Uma para descobrir quem é o excesso, quem é o limitante. E uma outra com o limitante para descobrir a massa desejada. Deu para entender? Uma outra maneira, dica, que seria legal para a gente fazer, é o seguinte. Ele quer a massa da hematita. Você usa os 15 gramas de ferro para encontrar essa massa. Depois faz uma outra regra de 3, usando o 4,8 do oxigênio para encontrar essa massa. Vai ter 2 respostas, né? Vão ter 2 respostas. Michael, uma é correta, a outra é errada, não é isso? Sim. E qual é que vai ser a correta? O menor valor. A que você encontrou com valor maior é aquele que você usa quem está em excesso. Então, caso você prefira, pode fazer 2 regrinhas de 3, uma usando ferro, outra usando o oxigênio para encontrar o Fe2O3, e das 2 respostas é sempre usar o menor valor. Tranquilo? Treina muito isso. Qualquer coisa, entre em contato com a gente, que com certeza nós vamos sair disso muito mais fortes do que nós entramos. Estou morrendo de saudade de todos vocês. E eu tenho certeza que aquele cara lá de cima vai botar a mão agora em cima da gente e vai nos levar para o melhor caminho. Se cuidem, beijo grande e não se esqueça, você não está sozinho, nós estamos juntos e no final sempre vai dar certo. Beijo grande.